Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Unesc, a nossa universidade. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. E Laboratório Búrigo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso portal pergunteaodoutor.com.br. Agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Lembrando que toda semana tem uma entrevista inédita para você. E nós estamos na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Sempre em nome de Hospital São José, Unesc, a nossa universidade, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos e Laboratório Búrigo. Frágil, o cérebro tem duas principais proteções, a caixa craniana e o líquor, um líquido incolor composto por 99% de água. Alterações nesses dois quadros em recém-nascidos e bebês provocam, respectivamente, a craniostenose e a hidrocefalia. Como identificar? A quem recorrer? E o que fazer ao mínimo sinal de alteração no comportamento e no formato da cabeça de seu filho? Muito bem, o assunto de hoje no programa Pergunte ao Doutor. E para falar sobre este assunto, eu tenho o prazer de conversar com ele, o médico neurocirurgião, Dr. Carlos Fernando Moreira. Dr. Carlos, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Obrigado pela oportunidade. Vamos então tratar desse assunto, doutor? Sim, um assunto bem frequente no consultório que deixa as famílias, os pais bem angustiados. Doutor, então, para começo de conversa, o que é o líquor e a hidrocefalia? Então, o líquido cefalorraquidiano, é um líquido que nós temos dentro do sistema nervoso central, em cavidades cerebrais que chamam-se ventrículos. Ele é produzido em estruturas chamadas plexos coroides, onde ele é produzido num adulto 450 ml dia, sendo absorvido também pelo mesmo sistema. Então circula na cabeça de um paciente adulto cerca de 150 ml. A hidrocefalia nada mais é do que a dilatação da cavidade onde está o líquor. Então seria a dilatação do sistema ventricular, das cavidades ventriculares, no qual nós temos dois ventrículos laterais, um ventrículo central que é o terceiro ventrículo e um ventrículo mais inferior e posterior que é o quarto ventrículo. A dilatação de 3 ou mais desses sistemas é determinada, então, denominada de hidrocefalia, e ela pode acontecer ou pela produção excessiva do líquido ou por uma obstrução que faz com que esse líquido não circule corretamente nas cavidades ventriculares, ou ainda por um problema na absorção, já que como ele é produzido, ele tem que ser absorvido. Se houver um problema de absorção, em casos pós-meningite, pós-AVC, pós-trauma, o paciente também pode desenvolver o quadro de hidrocefalia. Agora, doutor, a hidrocefalia, em cada fase, os sintomas eles se apresentam de formas diferentes conforme a idade? Sim, se nós pensarmos que ela é mais prevalente nas crianças, e principalmente no período neonatal e nos primeiros meses de vida, uma criança nesse período ainda não consegue se manifestar, então fica às vezes mais difícil de pegar os casos iniciais. Porém, nas crianças, como o crânio ainda não está fechado, um aumento da pressão intracraniana, um aumento do líquido, então da produção do líquor, vai fazer com que a cabeça aumente de tamanho. E, por vezes, em aumentos que fazem uma grande deformidade, aumentam, dá o que a gente chama uma desproporção craniofacial. O crânio e a face tem uma proporção, o crânio, que é a abóbora da parte superior da cabeça, fica bem maior do que a face da criança. Então, a gente consegue identificar nas crianças dessa maneira. Porém, isso nos recém-nascidos, crianças muito menores, e em casos mais extremos, né? Nos casos incipientes, mais iniciais, por vezes temos dificuldades. É um diagnóstico que, por vezes, no ultrassom morfológico, durante a gestação, nós já conseguimos ter e acompanhar já essa criança desde o nascimento.
Aí sim, esses em qual nós já no exame pré-natal identificamos a hidrocefalia, nós já desde o nascimento continuamos acompanhando com alguns exames. Agora, doutor, me diga uma coisa, e qual o tempo para o fechamento desse crânio? O fechamento, nós temos várias suturas no crânio, né? Então, essas rachaduras, na verdade, são suturas, são as partes onde cada osso do crânio vai se fechar. Nós temos várias delas, né? A principal é a sagital, uma bem no meio, duas coronais, tem a lambdoide aqui atrás também. Essa daqui é uma das últimas a se fechar, ela vai se fechar próximo aos 2 anos de idade. A sagital ao próximo de 1 ano e 1 ano e 4 meses, mas podendo também aos 2. E a coronal entre os 8 e 9 meses de vida. Então, se houver um fechamento antes destas, né, a gente pode determinar o que a gente chama de cranioestenose. Mas linkando com a hidrocefalia, que era o assunto anterior, como essas suturas não se fecharam, se o aumento do ventrículo começa a aumentar cada vez mais, como não está fechada a sutura, o crânio ele vai aumentando de diâmetro, de tamanho, e isso é perceptível. Doutor, existe também alguns tipos de hidrocefalia, né? O que difere cada tipo, doutor? Basicamente na fisiopatologia, no que cada uma dessas hidrocefalias elas se desenvolvem. Uma sendo comunicante, que nós dizemos, que é uma hidrocefalia que ela está presente nos 4 ventrículos cerebrais, então seria basicamente hidrocefalias pós-infecção, pós-trauma, pós-AVC, e uma hidrocefalia tricomunicante, que a gente chama, que é uma hidrocefalia obstrutiva, que nesse caso em específico a gente pode ter pacientes pediátricos ou adultos que têm um tumor numa região específica do cérebro que ocasiona isso, pós-hemorragia intracraniana também, AVC ou trauma, e é uma hidrocefalia que não difere uma da outra na parte clínica, no diagnóstico, mas na apresentação clínica, e sim no diagnóstico, na maneira como se apresenta e depois na maneira como a gente vai tratar elas. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico neurocirurgião, Dr. Carlos Fernando Moreira. Nós estamos falando especificamente sobre a hidrocefalia. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o diagnóstico. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, e nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão. Não causa impacto articular. Melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho. Mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico neurocirurgião Dr. Carlos Fernando Moreira. O assunto de hoje no programa é a hidrocefalia. Doutor, como é feito o diagnóstico? O diagnóstico, ele parte primeiro do acompanhamento mensal com o pediatra. Nas consultas de puericultura, que são as consultas de rotina da criança recém-nascida, no qual se faz na primeira semana de vida, depois com 1 mês, 2 meses, 3 meses, nós temos um fator que é a medida do perímetro cefálico, no qual, com uma fita métrica simples, a gente vai medir o perímetro, o comprimento, digamos, do crânio, né? Mas é o perímetro porque é uma circunferência. E aí se detecta se está havendo um crescimento conforme o planejado, esperado para cada idade. Quando se percebe que o crescimento está muito acelerado, pode estar ocorrendo um caso de hidrocefalia. Quando a criança é muito jovem, nós fazemos o diagnóstico através de um ultrassom, de uma ecografia, de uma tomografia, mas a tomografia é um método que a gente não utiliza muito em crianças, pois ela expõe a criança à radiação. Então, o melhor método diagnóstico a gente faz com a ressonância magnética. Doutor, existe um tratamento definitivo? Existe. Dependendo do tipo de hidrocefalia, se nós temos então uma hidrocefalia comunicante em que todos os ventrículos estão dilatados, nós temos que colocar um sistema de válvula, onde através de um pequeno furo no crânio, a gente introduz um catéter dentro do ventrículo cerebral, por baixo da pele do subcutâneo, desde a cabeça, pescoço, tórax até o abdômen, depois fazendo uma pequena incisão no abdômen, nós introduzimos a outra parte do catéter. Quando houver um aumento de pressão, se abre essa válvula e drena para o abdômen. Esse seria um dos tipos de tratamentos, que é o mais antigo, o mais clássico, né? E entre esses tratamentos a gente tem várias tecnologias. Nós podemos ter válvulas que nós conseguimos programar ela, então conforme a criança vai crescendo a gente precisa mexer nessa pressão, ou conforme a patologia que causou essa pressão vai modificar. Antigamente precisava-se reoperar o paciente para trocar a válvula. Hoje em dia não, a gente tem sistemas que no próprio consultório, com tipo um imã, nós conseguimos regular essas diferentes pressões, tanto no paciente pediátrico como no adulto, né? E tem outras tecnologias de válvulas que se programam sozinhas, assim, então há bastante recurso. Quando a hidrocefalia ela é não comunicante, então que a gente tem um fato obstrutivo, um tumor do tronco, um tumor dentro do terceiro ventrículo, ou primeiramente se retira a lesão tumoral, em alguns casos não tem como retirar, por exemplo no tronco são locais de difícil acesso que podem causar sequela para o paciente, nós temos um tratamento mais moderno, no qual a gente faz uma perfuração no crânio e ao invés de implantar uma válvula, a gente entra com um endoscópio, um neuroendoscópio, e aí consegue visualizar e perfurar uma membrana específica do assoalho do terceiro ventrículo e restabelecer um novo caminho para esse líquor circular. E é um método até que os pais preferem, já vem nas consultas solicitando, porém ele é bem individualizado para um tipo específico de hidrocefalia. Agora, doutor, é um método moderno, recente? Ele é um método moderno, né? Recente, se nós colocarmos que ele deve ter uns 20, 15 anos, sim, né? Mas não é tão recente assim, ele já é bem difundido e nós temos condições, conseguimos oferecer isso aqui na região de Criciúma. Bem, doutor, me diga uma coisa, no caso daquele paciente que se submete a uma cirurgia, existe alguma sequela? E esse paciente, ele tem que ser monitorado, doutor? Em relação à complicação, como qualquer procedimento cirúrgico, há uma incidência de complicação. Porém, são baixas, é um procedimento dos neurocirúrgicos relativamente menos complexo. Porém, a infecção é uma das principais complicações, e sendo uma infecção do sistema ventricular ou do líquor, é uma meningite. Então, é um quadro que assusta bastante os familiares. Mas a principal complicação ao longo do passar do tempo desses pacientes é a disfunção, o mau funcionamento do shunt. Por exemplo, na população pediátrica, as crianças que implantaram um dispositivo desses em menos de 6 meses de vida, metade delas até 1 ano de vida elas precisam trocar esse sistema. Então a gente tem que acompanhar mensalmente para avaliar e não realizar o procedimento cirúrgico quando o paciente apresentou uma piora. A gente tem que se
antecipar essa piora e já conseguir fazer o procedimento. Isso sempre pelo neurocirurgião. Isso, é uma patologia de tratamento exclusivo do neurocirurgião. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico neurocirurgião, Dr. Carlos Fernando Moreira. No programa de hoje nós estamos falando, nesses 2 primeiros blocos, nós falamos sobre a hidrocefalia. No próximo bloco, a gente vai falar da craniostenose. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, e nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital, e diga-se de passagem, doutor, há 17 anos. A gente já volta. Olá, o informativo do Hospital São José está de volta e, como nós falávamos no programa anterior, ao longo das próximas semanas nós vamos trazer informações relevantes, muito importantes, para que vocês possam entender um pouco mais sobre o serviço de nefrologia do Hospital São José. Dentro do serviço de nefrologia do Hospital São José, para o atendimento aos pacientes, existe uma equipe multidisciplinar, com vários profissionais, psicólogos, nutricionistas e assistentes sociais. E eu converso agora com um assistente social que faz parte da equipe multidisciplinar do Serviço de Nefrologia do Hospital São José, que vai nos trazer alguns esclarecimentos de como funciona esta abordagem, este atendimento aos pacientes para com o Serviço de Assistência Social do hospital. Conta um pouco pra gente, explique para as pessoas, por favor, como é que funciona a abordagem de vocês com os pacientes que chegam até o serviço. Certo. A nossa abordagem dentro do serviço de hemodiálise acontece através da informação dos direitos que o paciente possui, o paciente renal crônico, e o acesso a esses direitos também. Então, é através dessas informações sobre os direitos do paciente que o Serviço Social do Hospital São José realiza entrevistas sociais com o familiar, com o paciente também, encaminhamentos também para os serviços de Criciúma, região, acompanhamento social e demandas desse sentido. E vocês, o paciente chegou até o serviço de nefrologia, né? Já fez toda a programação dele, digamos assim, de tratamento. Existe uma demanda. A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça a pós-graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no WhatsApp 99915 0433. Pensando nos momentos mais marcantes da vida, na concretização dos sonhos e início de novos futuros, apresentamos a nova unidade obstétrica do Hospital São José. Vida, um local para acolher famílias neste momento marcante e único. Um espaço acolhedor pensado para novas vidas. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho: mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico neurocirurgião, Dr. Carlos Fernando Moreira. Falamos nos 2 primeiros blocos sobre a hidrocefalia e agora a gente vai falar da craniostenose. Explica pra gente, doutor. Então, a craniostenose é um tipo de deformidade do crânio, na qual a
as fontanelas e as suturas cerebrais, elas se fecham antes do tempo determinado, né? No primeiro bloco ali nós tínhamos falado de cada uma dessas suturas e o tempo em que elas se fecham. Então, quando a gente apresenta no consultório uma criança com 2 meses de idade, que está com uma restrição do perímetro cefálico, o crânio não está crescendo e associado a isso tem uma deformidade do crânio, a gente suspeita dessa cranioestenose. As cranioestenoses elas podem ser sindrômicas, nas quais elas estão associadas a outras doenças neurológicas e aí são mais complexas de tratamento, ou elas são não sindrômicas, na qual só ocorre o fechamento prematuro da sutura, mas sem uma causa genética pré-determinada e isso é melhor para o desenvolvimento neurológico da criança. Porém, a cranioestenose ela tem uma incidência em 1 para cada 10 mil nascimentos, digamos, então é uma prevalência mais baixa. Na demanda de consultório, no dia a dia, o que a gente percebe na maioria das consultas são os pais preocupados com uma plagicefalia posicional. O que é isso? São aquelas crianças que, recém-nascidas, ficam só numa posição no berço, porque é o normal da criança, a criança ainda não tem maturidade central e ela não se mexe muito. Então a gente tem que ter o cuidado em mudar a posição da cabecinha da criança de 2 em 2 horas para que não deforme, não achate a cabeça da criança, pois o crânio ainda está se formando, não está calcificado, ele é molezinho e aí fica assim. Quando nós temos essas plagicefalias posicionais, o prognóstico sempre é bom, geralmente, e não precisa de cirurgia. Tem como só fazendo essa mudança de decúbito, mudança da posição da cabecinha, ao longo do tempo vai crescer sem nenhum prejuízo para a criança. Como fazer o diagnóstico da cranioestenose? Quais são os sintomas, doutor? O diagnóstico ele geralmente é feito pelo médico pediatra que está acompanhando essa criança recém-nascida, no qual ele percebe que o perímetro cefálico, a cabecinha, parou de crescer. E com essa parada do crescimento, conforme a sutura que se fecha, a criança pode ter uma deformidade do crânio. Então, o mais comum a gente chama de escafocefalia, no que o crânio cresce como se fosse um navio, então ele cresce no sentido antero-posterior. Nós temos trigonocefalia, em qual a criança fica com uma testa navicular, como se fosse um bico de um navio, e essas são as mais frequentes, digamos. Mas o principal sintoma, então, é o não crescimento do crânio e essas deformidades que são bem visíveis. Se por acaso a família não tem condições ou acesso à saúde, essas crianças podem vir já com sintomas mais exuberantes, como crise convulsiva, cefaleia, dependendo, né, do tamanho e da deformidade. Nós podemos ter restrição do crescimento encefálico, isso pode causar déficit neurológico na criança e comprometimento da inteligência. Então, por isso que tem que ser diagnosticada precocemente e tratada para não ocasionar nenhum prejuízo a esta criança, ao desenvolvimento da criança. Doutor, nós sabemos que os avanços tecnológicos têm sido incorporados ao tratamento, garantindo melhores resultados estéticos e funcionais. O tratamento da cranioestenose, ele é cirúrgico? Nessas cranioestenoses sindrômicas e não sindrômicas, o tratamento é cirúrgico, né? A cirurgia consiste em nós remodelar esse crânio. Então, é uma cirurgia em qual a gente tem que abrir o crânio, praticamente toda a cabeça da criança e reconstruir, e recortando, e como se fosse montando um quebra-cabeça e unindo de novo para reconstruir a cabeça. Então, é uma cirurgia em que os familiares, né, os pais, ficam bem apreensivos. Embora não seja uma cirurgia em que nós mexemos no cérebro em si, então diminui bastante o risco de sequela, são crianças muito pequenas, entre 6 e 8 meses de idade. E isso impacta em perdas sanguíneas que podem instabilizar muito o paciente. Então, é uma cirurgia muito minuciosa, em que não pode ter sangramento e que, por vezes, a gente posterga para a criança ter um peso mais adequado para poder resistir melhor a essa cirurgia. Doutor, qual é a idade ideal para a cirurgia? Existe idade limite? Então, o diagnóstico, ele geralmente é feito entre os 2 e 4 meses de vida. Porém, nessa idade, a cirurgia fica um pouco mais arriscada. Então, geralmente, se estiver tendo um prejuízo, algum problema para a criança, nós esperamos entre os 6 e 8 meses de vida, podendo estender até 1 ano, né? Mas, preferencialmente, a cirurgia tem que ser feita entre os 6, 8, 9 meses de vida. Assim, a gente tem resultados estéticos melhores para o paciente. Embora o grande
quesito dessa cirurgia não seja para o resultado estético, seja sim para diminuir a hipertensão intracraniana e facilitar o crescimento encefálico e o crescimento craniano. Doutor, e no caso daquele paciente que tem apenas 4 meses de vida e precisa se submeter a uma cirurgia, como é que deve ser esse acompanhamento até chegar à cirurgia? Então, Agnaldo, bom questionamento, né? Na cranioestenose, nós vamos precisar fazer uma tomografia para avaliar até quais as suturas estão acometidas e ter um planejamento cirúrgico, mas no acompanhamento nós não podemos ficar realizando tantos exames, como tomografia, pois a radiação pode prejudicar a criança, e a ressonância também é um exame invasivo nessa idade, pois precisa de anestesia geral. Antigamente se entrava só pelo tamanho do crânio e pela deformidade. Hoje em dia, aqui na Clínica Neurosul, nós conseguimos oferecer uma tecnologia brasileira, que é a Brain4Care, na qual nós temos uma tiara que se coloca na cabeça do paciente e a gente avalia a complacência cerebral. Então ali a gente consegue determinar se o paciente está com um aumento da pressão intracraniana, que seria o grau extremo da cranioestenose. E aí a gente vai acompanhando mês a mês com essa monitorização e quando ela começa a dar alterada, a gente percebe já que é o momento correto de fazer o procedimento cirúrgico. Doutor, existe alguma recomendação importante para aqueles pais que nos assistem? Então, Agnaldo, para os pais em geral, lembrar sempre de fazer as consultas de rotina da puericultura dos seus filhos, né? A gente vem de um período de pandemia, então várias crianças deixaram esse acompanhamento e aí isso impacta nas não medidas que precisam ser feitas e até na não atualização do calendário vacinal. Então, para os pais em geral é confiarem e fazer o acompanhamento mensal com o pediatra, né? Nas crianças até 1 ano de idade. E para os pais específicos que já têm filhos portadores de hidrocefalia e que estão dependentes do shunt, que a gente chama que é do sistema de DVP, eles têm que ficar atentos aos sinais de hipertensão intracraniana, que seria vômito, cefaleia intensa, dor de cabeça intensa e alteração do estado mental, que é uma sonolência excessiva. Se esses sintomas eles surgem devagar ou abruptamente e a criança não melhora e não tem uma causa específica, como uma infecção, uma internação recente, o pai tem que ficar bem atento porque é uma emergência neurológica e tem que ser revisado o sistema e feito o diagnóstico precoce, porque pode impactar em graves danos à criança e até mesmo risco de vida. Agora, doutor, para finalizar, essa criança, toda criança tem o acompanhamento do pediatra. Geralmente é o pediatra que indica para o neurocirurgião? Geralmente, como ela está na puericultura, naquele acompanhamento mensal, é o pediatra que identifica as alterações do perímetro cefálico ou as deformidades cranianas, e aí em qualquer mínimo já não normal, digamos, uma discordância da normalidade, ele já encaminha para avaliação especializada. Isso não quer dizer que todo caso encaminhado vira cirúrgico ou uma patologia. Muitos casos é só a gente orientar, explicar e na maioria dos casos não precisa de procedimento. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o médico neurocirurgião, Dr. Carlos Fernando Moreira. Dr. Carlos, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço essa grande oportunidade. Obrigado. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br. Agora com muito mais conteúdo para você, o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. Aproveita, vai lá e te inscreve. Lembrando que toda semana uma entrevista inédita para você. E nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Lembrando sempre que estamos em nome de Hospital São José, Unesc, a nossa universidade, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos e Laboratório Búrigo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Unesc, a nossa universidade. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. E Laboratório Búrigo.